pessoal, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Hoje nós vamos trabalhar matéria de direito penal. Vou explicar aqui o porquê, né? Na quarta-feira estava previsto para eu lecionar direito penal, certo? Mas aí acabou que eu tive que lecionar a legislação especial. E aí, como houve essa inversão, hoje, ao invés de legislação extravagante, nós vamos trabalhar direito penal, tá bom? A matéria seria da quarta-feira. E aí, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando ontem. E um ponto que eu quero trabalhar aqui antes de avançar no tema, diz respeito àquela súmula do STF, a súmula de número 711, que eu vou fazer a leitura aqui e novamente vamos tirar todas as dúvidas. No finalzinho da aula de ontem eu dei uma informação e eu queria repassar essa informação de forma mais clara e correta, né? O seguinte, vamos fazer a leitura aqui da súmula. A súmula vai dizer que a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso quer dizer o quê? Então vamos imaginar, como exemplo de ontem, um caso de sequestro, né? Então o sequestro começou enquanto vigia a lei A. Tranquilo? Lei A. Digamos que no decorrer do crime surgiu uma lei B. E essa lei B ela é mais grave. Então aqui nós temos uma lei A que prevê a pena de 2 a 5 e a lei B ela surgiu com a pena de 3 a 6. Tranquilo até aí? Ou seja, essa aqui é uma lei mais grave, a lei B, tá bom? E digamos que ainda enquanto está vigente a lei B, né, enquanto se perpetua ali o sequestro acaba ali 10 dias depois, está valendo a lei B. Qual lei nós vamos aplicar, né? A lei A ou a lei B? A mais grave, que é a lei posterior, lei B. Então, não temos dúvida aqui, pela redação da súmula, que nós vamos aplicar a lei B, que seria a mais grave. A última lei, né, enquanto ainda estava havendo um sequestro, seria aplicável, ainda que mais grave. Benéfica. Isso, aí é agora que é a informação que eu quero repassar, que ontem ficou confuso, né? Digamos que existe uma lei A, pena de 2 a 5, quando estava ocorrendo o sequestro. E aí digamos que surge uma lei B que prevê a pena de 1 a 3. Então veja que é uma lei benéfica, né? E aí, vai se aplicar a lei A ou a lei B? Digamos que o sequestro também finalize 10 dias depois, enquanto estava valendo a lei B. Parece que é a lei A. Justamente, foi isso que eu acabei dando a informação confundindo. Não vai se aplicar a lei A. A redação da súmula, ela basicamente foi criada no sentido de que, se existe uma lei posterior e ela é mais gravosa, enquanto se mantém o sequestro, ela vai ser aplicável, ainda que mais gravosa. Mas o entendimento correto, né, da súmula, apesar da redação aparentar dizer isso, digamos que surge essa lei B. Vai se aplicar a lei A ou a lei B? Essa lei B aqui, no caso, é a mais benéfica. Pelo princípio lá da retroatividade, né, aquele princípio que nós estudamos, vai se aplicar a lei B, pessoal. Parece isso. Então, finalizou aqui o sequestro. Estava valendo a lei B é que vai ser aplicável, beleza? Então, não vai ser a lei A. Essa lei A aqui não vai ser aplicável. O que vai ser aplicável é a lei B. Então, levem isso para a prova. Fiquem tranquilos que esse é o entendimento correto. E digamos que há uma lei B, ela vem abolir o crime. Mesma coisa. Aboliu, vai se aplicar a lei B, né? Que aboliu o crime. Mas estava valendo, mas ainda estava ocorrendo sequestro. Sim, mas aí já é fato atípico. Entendeu? É fato atípico. A lei B, ela descriminalizou. Ela deixou de considerar como crime. Oi? Mesmo em caso de... Não, nesse caso não vai se aplicar. Porque assim, pela redação da súmula, nós acabamos entendendo
que assim, a redação da súmula é bem confusa, como eu falei, a própria jurisprudência, a própria doutrina critica a existência da súmula. Só que essa súmula aqui, pessoal, ela tem uma redação, né, mais chatinha, mas ela não quer dizer que quando surgir uma lei B, ainda que seja crime permanente ou crime continuado, não quer dizer que se surgir uma lei B mais benéfica, a lei B vai deixar de ser aplicável, entendeu? Não quer dizer isso. Isso, a retroatividade da lei benéfica. Então, a lei benéfica aqui, que é a lei B, ela vai ser aplicável mesmo aí por ser benéfica, né? Mas digamos que a lei B ela fosse prejudicial, que é a segunda lei, né? Durante esse período aí que houve o sequestro. Aí a lei B vai ser aplicável, por ser a última lei. Aí ela é mais gravosa. Sim, a súmula quer dizer isso, que a última lei, mesmo sendo mais gravosa, ela vai ser aplicável. Mas se ela for benéfica, vai aplicar a lei mais benéfica, retroagindo ao tempo da ação. Então, parece confuso aí para vocês entender essa questão da lei B. Ah, mas tinha que ser sempre a lei mais gravosa. Não. Se a lei B for mais gravosa, beleza, ela vai ser aplicável. Mas se a lei B ela for menos gravosa, ela vai ser aplicável. Não vai se aplicar a lei A por ser mais gravosa, entendeu? Que é a primeira lei. Compreenderam ou não? Parece confuso, mas são situações distintas. Ó. A lei B, primeiro, recapitulando, a questão da súmula, né? É uma súmula criticada, porque ela acaba excepcionando uma regra, né? A regra é o quê? Aplicar a lei mais benéfica, né? Então a gente tem esse entendimento que a lei mais benéfica sempre deve ser aplicável. Então, no caso aqui, sem a existência da súmula, digamos que a lei B fosse mais gravosa, né? E ela que estava se aplicando aí enquanto ocorria o sequestro. Pelo nosso entendimento, né, e não existe na súmula, deveria aplicar a lei mais benéfica, seja a lei A, né? No caso aqui seria a lei A. Mas a súmula ela excepciona essa regra, né? Justamente quis trazer um rigor no caso de existir uma lei posterior, lei B, né? Seria mais gravosa, aí iria se aplicar essa lei B enquanto mantivesse, né, o sequestro. Só que nós não podemos considerar essa súmula aplicável quando vier uma lei B que, por exemplo, vem abolir. Então, digamos, a lei B veio para abolir o sequestro. Aí nós aplicaremos a lei A? Não, não tem sentido aplicar a lei A. Então, sim. Certo. Certo. E antes, beleza? Como é que tá? Bom dia. Calma aí, recapitula aí que eu desconcentrei com ele. Certo. Certo. Lei B. Benéfico. Isso. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Pode levar isso para a prova. Pode levar isso para a prova. O Rian, né? O Rian disse aqui, né? De acordo com o que ele entendeu, o que eu expliquei, né? E eu falei para ele levar isso para a prova mesmo. Pode ficar tranquilos que se vier a cair, né? Geralmente o pessoal cobra o quê? Cobra o texto da súmula. Cobra o texto da súmula. Que é dizendo, vai se aplicar a lei mais grave, porque, no caso a lei B, né? Vai se aplicar a lei mais grave? Sim, vai se aplicar a lei mais grave. Só que geralmente ninguém fala, a contrário disso, quando vem uma lei benéfica, né? Surge uma lei B benéfica. Quase ninguém fala disso. E aí é nisso que, se vier a ser cobrado, né, vocês ficam atentos. Porque não teria sentido uma lei abolindo, né, uma lei B abolindo, e ela não ser aplicada, tá? Tudo bem que a súmula ela excepciona uma situação da lei B ser mais gravosa, né, enquanto está ocorrendo o sequestro, surgindo uma lei nova, mas ela não vai ser aplicável quando a lei
B ela é posterior, né, mais benéfica, ou abolindo ou diminuindo a pena, e ela deixar de ser aplicada, tá bom? A súmula ela surgiu para situações em que surge uma lei B mais prejudicial. E aí, a lei B mais prejudicial ela seria aplicável. Entendeu? Como se a pessoa quisesse se manter no mesmo crime. Né? Ela sabe da existência de uma lei mais rigorosa, mesmo assim ela assume o risco de continuar o sequestro. Vai se aplicar o maior rigor. É nesse sentido a súmula. Então vamos lá. Nós respondemos já essas questões, né? Não, né? Foi, então foi isso. Vamos lá. Agora a combinação de leis. Nós temos aqui o próximo tópico, né? Observação 5. Que diz respeito à súmula de número 727 do STF. Vai dizer o seguinte, ó. É vedada a incidência da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343, combinada com as penas previstas na Lei 6.368, no tocante aos crimes praticados durante a vigência dessa norma. Aí vai ter uma súmula do STJ, até mais clara, assim, que é do STF, que vai dizer o seguinte, ó, é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo na aplicação da Lei 6.368, sendo vedada a combinação de leis. O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, a jurisprudência, né? A jurisprudência ela veda a combinação de leis. O que é a combinação de leis? Imagine aqui que a Lei 6.368, para quem não sabe o que se referia à Lei 6.368, ela fazia menção à antiga Lei de Drogas, né? A antiga Lei de Drogas. E aqui nós temos a Lei 11.343. Aí o que é interessante, vamos colocar aqui um exemplo do crime de tráfico. Digamos que o tráfico da Lei 6.368 prevê uma pena de 1 a 4 anos e a 11.343 prevê aqui uma pena de 2 a 5 anos, certo? 2 a 5 anos. Só que aqui, hipoteticamente, tá, gente? Prevê uma pena de detenção. Qual a diferença de detenção para reclusão, né? A reclusão é possível o regime inicial no regime fechado. A detenção já começa no semiaberto, né? Pode começar no semiaberto. Aí quer dizer o seguinte, digamos que vocês sejam advogados, né? E esteja ali uma situação de conflito, né? De se aplicar uma lei A ou lei B, né? Ou seja, qual que seria mais benéfico? Aplicar a lei A, que seria a pena de 1 a 4 anos de reclusão, ou aplicar a lei B, que seria uma pena de 2 a 5 de detenção. Será que o juiz poderia mesclar isso, né? Você como advogado poderia dizer, não, eu quero que aplique, por ser mais benéfica, a pena de 1 a 4 anos para o meu cliente e aplique, né, esse quanto de 1 a 4 e ao mesmo tempo aplique a detenção ao invés de reclusão, porque a detenção é benéfica da Lei 11.343 e a pena de 1 a 4 anos é mais benéfica na Lei 6.368. Poderia o juiz combinar, né, com essa tese do advogado? Aí diz que não, tá bom? Teria que analisar qual que é mais interessante na íntegra para se aplicar, porque não se pode combinar leis. Então, ó, o que a súmula quer dizer é isso, ó, vedada combinação de leis. Então não pode, aplica uma delas. Qual que for mais benéfico? O caso concreto é que vai dizer. Aqui digamos que o juiz veio colocar no semiaberto, né, e aí ele tem a pena mínima de 1 ano. E aqui na detenção, nada impede também, no caso vai começar no semiaberto. Aí o juiz vem aplicar 2 anos. Então, no caso concreto, essa lei 6.368 vai ser mais benéfica. Porque o juiz decidiu, mesmo sendo de reclusão, aplicar ali um regime semiaberto. Entenderam ou não? O que vocês têm que entender? Que é vedada a combinação de leis. Não pode mesclar.
aplicar uma ou outra, né? Isso é para a jurisprudência. Tem doutrinador que vai dizer que seria possível. Mas a jurisprudência, por ter esses entendimentos simulados, não possibilitaria, tá bom? A observação 6. Depois do trânsito em julgado, quem aplica a lei mais benéfica? E aí, se tiver diante de uma mera aplicação matemática, por exemplo, né, uma causa de diminuição de pena em razão da idade, quem aplicaria é o juiz da execução. A súmula 611 do STF vai dizer o seguinte: ó, transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Então, vejo que foi o que a Lívia disse ontem. Acho que ela tinha até anotado no caderno dela. Professor, é possível o juiz da execução, né, aplicar uma lei mais benéfica? Sim. Aí eu falei que o processo penal, ele se divide em fases, né? Então, nós temos ali uma primeira fase, o juiz do processo de conhecimento, né? Hoje ainda está tendo até aquela questão do juiz das garantias, né? Com o pacote anticrime, nós teremos um juiz das garantias, só para cuidar das medidas cautelares, né? Aí temos um juiz do processo de conhecimento, que é um juiz que em tese, ele não deferiu, por exemplo, nenhuma prisão preventiva, quem vai deferir é o juiz das garantias. Aí temos o juiz do processo de conhecimento e o juiz da execução. Esse juiz da execução, ele vai cuidar especificamente das questões dos condenados, né? Aquelas pessoas que já têm uma decisão definitiva, certo? Já recorreu, mas transitou em julgado. O juiz da execução é que vai cuidar especificamente, né? Especificamente disso. E aí, é possível que o juiz da execução ele tenha que decidir uma situação, né, que a lei penal mais benéfica surgiu ali para aquele condenado? Sim, né? Até porque ele já tem ali, a pessoa já está cumprindo pena. O juiz da execução vai acompanhar todos os processos. Então, surgiu uma lei mais benéfica, né, que venha fazer com que aquela pessoa tenha que ser mantida em liberdade, né? Vamos colocar aqui uma questão de abolir o crime. Aí vai voltar para o juiz do processo de conhecimento? Não. Já está com o juiz de execução, ele mesmo pode aplicar a lei mais benéfica, certo? Então vamos lá. É muita informação, né? Mas vai dar certo. Se não der, não me joga ali embaixo não. Vamos lá. Questão de 2019, né? Diz o seguinte: ó. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo ocorrido em 10/1 de 2017. Então, o roubo foi praticado em 2017. Por decisão transitada e julgada em 5/3. Sempre eu faço esse esqueminha quando fiz prova, né? Então, eu gosto de fazer tipo uma linha do tempo para não me perder, né? Com certeza eu acredito que vocês possam fazer a mesma coisa, deve fazer a mesma coisa. Se não fazem, façam, né? E aí ajuda muito. Não ficar relendo várias vezes, até porque muitas das vezes a gente não tem tempo. Então, ó, Silva foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 2017, né? Início de janeiro. Por decisão transitada e julgada em 5/3 de 2018. A pena de 4 anos de reclusão majorada em 1/3 em razão do emprego de arma de fogo ou de arma branca, totalizando aí 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena possível, foi editada em 23/4, veja que foi depois, né? 23/4 de 2018, a Lei 13.654, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Então, veja, quando ele praticou, tinha essa majorante, né, da arma branca. E isso aconteceu mesmo, foi em 2018 essa lei. Tanto é que muita gente, foi um vacilo do legislador. Tanto é que depois ele foi lá e voltou atrás e colocou a arma branca como majorante novamente, né? Majorante pelo emprego de arma branca. Aí, ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Considerando essas informações, né, expostas, o advogado de Silvio deve fazer o quê, né? Letra A, não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Errado, né? Poderá requerer ao juiz da execução o afastamento da causa de aumento.
e consequentemente a redução da sanção penal imposta? Hã? Não, mas assim, caiu, né, gente? Foi em 2019, é recente. A questão é que muitas das vezes, o que a FGV faz, né? Aí pode facilitar numa matéria e dificulta na outra, né? E aí é o que torna a prova mais densa, né? Hã? É o quê? Ah, dificulta. Tributário, vocês gostam? Tá gostando? O Bruno é bom, né? O Bruno é bom. É. É, né? Bora lá. Letra C. Deverá buscar redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca por meio de revisão criminal. Não precisa, né? É, revisão criminal que deixou errado. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. Também não faz sentido. Né? Tem a letra B. Vamos para mais um aí, 2018. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontra em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomar conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que... Vamos lá. Letra A. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão da sentença condenatória já ter transitado em julgado. Errado. É errado, porque independe, né, do trânsito em julgado. B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais. Errado. Civis está errado. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação, mas não os extrapenais. Responderam? Aí, ó. Aí, vejo que eles colocaram extrapenais, né? Eu dei exemplo ontem lá do administrativo. É extra tá fora, né? Fora do direito penal. Tudo que é o resto. Direito penal melhor, né? Melhor disciplina. Aí, ó. Aí o interessante, gente, que nesse caso aqui dessa questão, a galera que foi beneficiada, né, com o advento dessa lei 13.654, foram vários, né? Quem imagina o Brasil inteiro, vários roubos com o emprego de arma branca. É o que mais tem, né? Tem de arma de fogo? Tem, mas arma branca também tem demais. Então, muita gente foi beneficiada. Aí depois o legislador consertou, né? Consertou mas aí quem foi beneficiado se deu bem, né? Agora imagina trabalheiro para o juiz, né? Trabalheiro é grande, né? Jorge foi condenado definitivamente. Já foi, né? Vamos lá, Silvio. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10 de 1 de 2017. Poxa, é a mesma, né? Ai. Vamos lá, passou aí. Agora vamos trabalhar a lei excepcional temporária. Alguém já ouviu falar? Já, né? No início do curso. Então vamos lá, a lei excepcional temporária. O artigo 3º do Código Penal vai dizer o seguinte: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tem efeito ultrativo, né? Ou seja, essas duas leis trazem a questão da ultratividade. De modo que
elas são aplicáveis aos casos em que ocorreram no período em que ela estava vigendo, ainda que seja descoberto depois, entendeu? Então, vamos lá, diferenciar aqui lei temporária de lei excepcional. A lei temporária, ela significa o quê? É aquela que tem período pré-fixado em seu texto. Então, ela tem um tempo para durar, certo? E a lei excepcional, ela ocorre em situações excepcionais, né? Situações transitórias, calamidades, epidemias, pandemia. Vamos colocar aqui que uma determinada lei venha penalizar quem furou fila, né, para vacina, criminalizar mesmo, não é uma lei excepcional. Enquanto permanecer ali a questão da pandemia, né? Enquanto se manter a pandemia, mantiver. Já a lei temporária, ela tem um prazo pré-fixado. O exemplo que tem no material de vocês aí é a questão, digamos que o Brasil venha sediar uma nova Copa do Mundo, né? Ou vamos colocar aqui o exemplo da Copa do Mundo que nós já tivemos. E aí imagine que o legislador ele venha estabelecer alguns crimes, criar alguns crimes, enquanto se mantiver a Copa do Mundo ali, durando, né? 3 meses. Então, uma lei ali para quem depredar ali o estádio, né? Ou vier a, geralmente, danificar, né? Algum patrimônio que esteja relacionado à FIFA, né? Que está sediando aí a Copa do Mundo no Brasil. Então, é uma lei com prazo determinado, né? E aí se estende Copa do Mundo, Olimpíadas e o que for, tá bom? É possível criar, sim, uma lei temporária. E a lei excepcional é situações de emergências, urgências, calamidades, tá bom? Isso, não tem como, justamente. Qual é o seu nome? Érica. A Érica que... Érida. A Érida que falou algo que vai simplificar para vocês, né? A lei temporária tem um prazo, né? E a lei excepcional não tem prazo, justamente porque não tem como se prever uma pandemia, por exemplo, quando vai acabar, né? Nós achamos que a pandemia Covid-19 ia acabar por agora. Até hoje estamos passando, né? Então tá aqui. Exemplo de lei temporária. Lei que criou inúmeros crimes que buscavam proteger o patrimônio material e imaterial da FIFA. Exemplo de lei excepcional, né? Uma lei que foi criada aí num período de pandemia, tá bom? Até o fim da pandemia. Sim, excepcional, né? Aí vamos lá. Qual é o pulo do gato aqui, né? A questão dela ser ultrativa, né? Então, um exemplo. Isso. Elas surtem efeitos nos crimes praticados no período que elas estavam vigendo, certo? Ah, então eu pratiquei um crime no último dia da lei temporária. Aí eu pratiquei no último dia. Aí no outro dia, a polícia ainda não tinha me flagrado, né? Não tinha me prendido em flagrante. Aí eu, eba, me dei bem, já acabou a vigência da lei, né? Aí não, mas ela vai se aplicar porque você cometeu no tempo que ela existia, certo? Então, o furto será qualificado se for praticado durante as enchentes em Santa Catarina. Se o agente praticar durante esse período, mesmo depois da vigência da lei, ainda lhe será imputado esta lei, certo? Justificativa. Se não fosse o artigo 3º, né, se sancionaria o absurdo de reduzir as disposições dessa lei a uma espécie de ineficácia preventiva em relação aos fatos por ela validamente vedados que fossem cometidos na iminência do vencimento. Então, incentivaria, né, pessoas não cometessem no início da lei, mas cometeria ali no último dia, no penúltimo dia, né? Então, para evitar isso, o próprio legislador já trouxe esse efeito ultrativo, né, o efeito da ultratividade. E aí, continuando, uma questão aí, 2016. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena de detenção de 6 meses a 3 anos de multa, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, então, ó, 20 de agosto de 2015
até 31 de dezembro de 2015. Lei temporária. Pronto, a lei veio já definiu, né? Por conta do prazo. Tal delito, artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, passaria a ter pena de 2 a 5 anos. Então veja que a pena aumentou, né? João, em 20 de dezembro de 2015, ou seja, no período da lei, né? 20 de dezembro. Acabaria 31 de dezembro. Ele destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pelo qual ele foi denunciado em 8 de janeiro de 2016. Ele foi denunciado depois, né? Como incluso das sanções nesse mesmo artigo, 163, parágrafo 1, inciso 3º. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerado em caso de condenação a pena de, qual a pena? A de 6 meses a 3 meses, que é a lei mais branda, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu? Não. B, 2 a 5 de detenção, pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa? 6 meses a 3 meses, princípio do tempo né? Tempo resuado? Não. E 2 a 5 de detenção, pois a lei excepcional tem... Ixi! David! Então veja, ó, aqui também é fundamental. Sim. Da retroatividade? Como assim? Mas aí é outro mundo agora. Assim, o que a gente estudou, a gente tem que estudar de forma fracionada, né? Igual primeiro eu estabeleci aquelas regras lá. Só que na lei penal temporária e excepcional, você já tem a questão da ultratividade. Então é uma regra específica. Só que é a questão, ó, por exemplo, aqui o próprio enunciado ele já está lhe dando informações de que você está diante de uma lei temporária. Ou seja, é uma lei específica, né? É uma lei já com um prazo determinado. Então você sabe que ela já tem um prazo determinado. Pelo seguinte, ó, digamos, aquelas situações que nós estávamos trabalhando, nós tínhamos ali a lei A, ela não tinha prazo determinado, né? A lei B surgiu, mas não tinha um prazo determinado. Aqui o enunciado está te dando que ela tem um prazo determinado. Só vai ocorrer de tal período até tal período, entendeu? Quando a lei ela traz esse prazo determinado, início e fim, aí você já sabe, opa, aqui é temporário, aqui nós estamos falando de outra coisa. Isso, esquece e vai para a questão da ultratividade, que eles com certeza vão querer cobrar essa questão da ultratividade. E aí é que é fundamental também distinguir a lei excepcional da temporária. Você pensar, não, para mim eu sabendo que existe lei excepcional e temporária e que a ultratividade, eu vou acertar. Só que aqui a própria lei B e a lei D, a letra B e a D, elas falam, diferenciando. Se você não sabia o que era temporário, você erraria, né? Então é a letra B, o gabarito. Agora vamos para outro ponto, né? Que é a lei penal no espaço. Lei penal. Ultratividade? Ultratividade é o seguinte, é que aquela lei, vamos colocar aqui, foi praticado nesse dia aqui, né? Aí passaram-se alguns dias e ele só foi preso aqui. Isso quer dizer que a ultratividade ela vai alcançar lá na frente. Opa, pega aqui e vamos trazer para cá porque você cometeu aqui. Entendeu? Ultratividade é alcançar a lei lá na frente para pegar, por exemplo, no momento que ele foi capturado.
Ou seja, leva a aplicação da lei até o momento que ele foi capturado para ela ser aplicada lá, entendeu? É nesse sentido. Retroatividade, a lei não vai retroagir para alcançar o fato passado? A outra atividade ela vai alcançar uma situação em que ele foi preso depois, mas o cometimento do crime foi naquele período de vigência da lei. Então a lei ela vai poder alcançar essa situação, né? Ou seja, foi preso no futuro. A lei ela vai ter ali o alcance daquela prática, entendeu? Porque foi praticado dentro da sua vigência. Vocês compreenderam? Deu para compreender? Deu para compreender? Pode falar. Se não entendeu, eu repito novamente. Ó, vou fazer um quadrozinho aqui. Acho que você pode não ter entendido. Vamos lá. Como é que é aqui? Eu botei aqui, tela em branco. Cadê? Pronto. Vamos aqui. O carregadorzinho, né? Pronto. Aqui é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui a lei temporária, né? A lei temporária, ela surgiu no dia 1º, né, do 1 e ela acaba aqui, dia 10 do 1, certo? O fulano, ele praticou o crime aqui, no dia 9 do 1, certo? Só que ele só foi pego pela polícia aqui, ó, dia 15 do 1. Os policiais aqui algemando ele. Vai, bota a algema. Certo? Aí ele fala, não, ei policial, por favor, tire a algema porque eu fui capturado agora, essa lei nem existe mais. Fui capturado dia 15, essa lei, ela tava vigendo dia 10. Por que o senhor tá me prendendo, né? Aí o policial vai falar, olha, a lei, ela tem eficácia ultrativa. Então ela vai alcançar esse momento aqui, ó. O momento que você está preso aqui, mas você está sendo preso justamente porque você cometeu nesse momento aqui. Entendeu? Então ela vai ter o alcance. É como se a lei pudesse ser aplicada, mesmo que ele sendo capturado depois. Entendeu? Essa é a eficácia ultrativa dela. Alcançar momentos depois, né? Mesmo ela não tendo mais a existência. Entendeu? Mas o alcance dela vai ocorrer posteriormente. Entendeu? Entendido? Ou não? Capitão, entendeu? Pronto. Vamos lá. Lei penal no espaço. Lei penal no espaço. Primeiro ponto aqui é a questão do princípio da territorialidade, né? Então aplica-se a lei penal do local do crime, não importando a nacionalidade do sujeito ou do bem jurídico, né? E aí a regra é que nós adotamos o princípio da territorialidade. Artigo 5º seria a regra geral. Então, cometi um crime aqui, um furto, né? Acabei de cometer um furto ali naquela ponte. Vai se aplicar o quê? A lei brasileira, né? Nossa, eu cometi no meu país, então pelo menos a regra é essa. Imagina se não pudesse ser aplicada a lei brasileira, né? Que desordem seria. Aí nós vamos trabalhar algumas questões específicas que por isso que não é a territorialidade pura, né? Nós adotamos com temperos, né? Ou seja, há algumas exceções. Como por exemplo, a Lívia colocou assim, a pessoa um estrangeiro cometeu um crime aqui no Brasil, vai se aplicar a lei brasileira? Depende. Se for um diplomata, né? Por mais que ele cometeu aqui, ele tem algumas sujeições específicas, né? De ser aplicável à lei estrangeira, tá bom? Então, foi? Entendi. Então vamos lá.
diz o artigo 5º, né? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, ó, tirando esse trecho aqui, sem prejuízo, né? Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a regra. Então, cometeu aqui, vai aplicar a lei brasileira. Então, ó, local do crime, Brasil. Aplicar a lei brasileira. Precisa da territorialidade. Agora vamos colocar aqui uma situação que o local do crime seja no exterior, né? E aplique-se a lei brasileira. É possível, né? Uma situação dessa? Sim. Aí nesse caso vai ser o princípio da extraterritorialidade. Tá bom? Então, um crime no exterior e que aplique-se a lei brasileira, vamos colocar aqui um exemplo de crime contra a vida do presidente da República. O presidente da República está lá no exterior e aí tem um atentado contra ele. Alguém tenta atentar? Sim. Como é que é? De lá, praticou o quê? Não, aí depende. É possível. Existem alguns princípios, né? É o da nacionalidade ativa. É possível aplicar, só que aí a questão aí nós vamos entrar na questão da extraterritorialidade, condicionada, incondicionada, né? Aí isso daí eu vou trabalhar um pouco mais à frente. Só para o primeiro momento aqui, só para vocês entenderem, mas é possível que se aplique se o brasileiro comete um crime lá fora, né? É o princípio da nacionalidade ativa, tá bom? Certo? Só que aí tem a questão dos requisitos. Vamos lá. Então aqui, ó, primeiro momento, territorialidade, né? Cometer um crime no Brasil, aplique-se a lei brasileira. Pronto. Extraterritorialidade, ocorreu um crime no exterior e aplica-se a lei brasileira. É possível? Sim. Eu dei exemplo aí do crime contra a vida do presidente da República. Vai ser uma hipótese de crime no exterior em que se aplica a lei brasileira. Local do crime foi no Brasil e vai se aplicar a lei estrangeira. Também é possível? Sim. Né? Princípio da intraterritorialidade. Aí nesse caso é a questão da imunidade diplomática, né? Um diplomata ele vem cometer um crime aqui no nosso país, mas vai ser uma situação de aplicar a lei estrangeira, tá bom? Por conta da imunidade que ele possui. Aí essa situação também alguns confundem, né? Porque pensam, então se o diplomata cometer um crime aqui, ele não pode ser preso em flagrante, digamos, né? Não pode ser capturado. O diplomata está cometendo um crime que o policial não trisquem nele porque ele é um diplomata, né? Deixa ele concluir que vai se aplicar a lei estrangeira. Não é assim também, tá? Vai possibilitar ali pelo menos a cessação da prática criminosa, mas ele vai se sujeitar a uma lei estrangeira, tá bom? Então nós temos aí 3 situações: territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. O Brasil ele adotou a territorialidade temperada. Então a lei brasileira aplica-se aos fatos praticados no território nacional, né? E aí nós precisamos entender o que seria esse território nacional, tá bom? É apenas o território físico? O que se entende, né, por território nacional? Aí nós temos a doutrina dizendo que território nacional é o território físico, mas também o território jurídico, tá? Aí vocês vão entender o que seria o território jurídico. Extensão, né? Extensão é equiparação. Aí isso daí está lá no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aqui já entra essa questão do território jurídico, né?
Outra questão do território jurídico. Não é mais o território físico. O território físico seria aqui. Mas aí nós vamos nos deparar com situações em que o território jurídico é aquele criado, né, mesmo, pelo direito, né? Situações em que, por exemplo, a aeronave ela é brasileira, está a serviço do governo brasileiro, só que ela está em outro local e ocorre um crime justamente nessa aeronave. Vai se aplicar a lei brasileira? Aí, se nós considerarmos apenas o território físico, né, nós diríamos, não foi no Brasil, né, foi numa aeronave. Mas aí a aeronave ela é equiparada a um território. Tá? Juridicamente ela é equiparada a um território. Então, se ocorreu lá, vai ser aplicável a lei brasileira. Entendeu? Hum. Em alto mar, né? Sim, sim. Tem N situações, né? É. Uhum. Sim. Serviço do governo brasileiro, né? Vai se aplicar. Aí temos o parágrafo 2º, né? É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Aqui são situações, pessoal, nós vamos explicar detalhadamente, mas aqui esse parágrafo 2º coloca uma situação em que o crime ocorreu numa aeronave, né, uma embarcação estrangeira, mas ela é privada. Ela não está a serviço do governo estrangeiro. Então, se ela não está a serviço do governo estrangeiro, aí aplica-se a lei brasileira, tá bom? Como qualquer outra, né? Então, aqui enfatiza, ó, propriedade privada, embarcações estrangeiras de propriedade privada. Isso quer dizer que vai se aplicar a lei brasileira. Mais uma vez, em razão do território jurídico aí, né? Aí tem um esqueminha interessante para vocês distinguirem. Ó. Primeira a linha aqui, né? A linha A. Embarcações ou aeronaves públicas brasileiras ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Aí vai ser considerado o quê? Extensão do território nacional. Tá bom? Por quê? Porque é uma aeronave pública brasileira. Tá bom? Aeronave pública brasileira. Então quer dizer que está a serviço do governo brasileiro. Tá bom? Por ser público. Então vai se aplicar o quê? A lei brasileira, extensão territorial nacional. Aí nós temos a linha B aqui. Aeronaves ou embarcações mercantes ou privadas, quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Alto mar seria de ninguém, né, ali. Terra de ninguém. Hã? Justamente. Está no meio do caminho. Aí vai se aplicar o quê? A lei da bandeira que ostenta, né? Então, no espaço correspondente, nenhum país exerce soberania, tá bom? Então, em tese, seria as situações basicamente que não tem subsidiárias, digamos, né? Não se aplica uma situação como essa, né, de aeronave pública brasileira, não é uma aeronave pública estrangeira, aí descarta todas essas situações e aí chega a esse resultado, né? Então, privada, está em alto mar, em terra de ninguém. Vai se aplicar o quê? A lei da bandeira que ostenta, tá bom? Sim. Vamos lá, continuando. Aeronaves ou embarcações estrangeiras privadas são consideradas parte do território quando aqui atracados ou em pouso. Então, é uma aeronave estrangeira privada, né? E aí elas estão no nosso território, estão aqui atracadas, né? Vão se considerar como a lei penal brasileira aplicável, tá bom? Compreendido? Ou não? Por aqui ser privada. É estrangeira, beleza, estrangeira. Mas é privada, não é particular. Aplica-se a lei brasileira. Quem?
Continuando. A aeronave é uma embarcação pública estrangeira. Aqui já é diferente, ó. Pública estrangeira é uma aeronave que é de um determinado país, né? Está a serviço do seu país. E aí, vai se aplicar a lei brasileira? Não, né? Por quê? Porque como está a serviço do país estrangeiro, vai se aplicar a lei estrangeira. Então não se aplica a nossa lei nacional. Aqui é em razão do princípio da reciprocidade. Aí um outro detalhe, que é a linha E, né? Também é dúvida geralmente de começo, né? Como direito penal a gente estuda no início da faculdade, pelo menos na minha turma tinha essas perguntas, né? Embaixada é território estrangeiro, né? Só que não é, tá bom? Embaixada representa aquele país, mas não é uma extensão territorial de um país estrangeiro, tá bom? Então, pode ser inviolável, mas não é uma extensão, certo? Então, se ocorrer um crime lá dentro da embaixada, vai se aplicar a lei brasileira? Sim, né? Ocorrer um crime contra a moça que trabalha no serviço gerais, ou o rapaz que trabalha no serviço gerais, vai se aplicar a lei brasileira normalmente, tá bom? Depende, se for, por exemplo, um crime contra o próprio, for um crime praticado pelo próprio embaixador, né? Diplomata, né? Certo? Porque não é extensão territorial, tá bom? É só um local que representa aquele país, mas não é considerado uma extensão territorial. Não, aqui é terra dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos é terra dos Estados Unidos, não. Quem falou? Você falou ontem? Dos Estados Unidos? Sim, ele praticou um crime na embaixada dos Estados Unidos, lá dentro. Entendi. Pode se aplicar a lei de lá. Pelo menos a regra é essa, né? Tá bom? Lugar do crime. Quando se fala da aplicação de lei penal no espaço, o Brasil adotou aí o princípio da territorialidade, né? Então significa que, em regra, vai se aplicar a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Sobre esse lugar do crime, nós temos algumas teorias. Da mesma forma lá que no tempo do crime, né? Lembra que eu falei que em relação ao tempo do crime aplica-se a teoria da atividade, momento da ação? Aqui, no lugar do crime, nós temos teorias também. Temos a teoria da atividade, né? Que considera que esse local do crime, o lugar da ação da omissão. Essa teoria ela não é adotada, tá? Teoria da atividade. Nós temos a teoria do resultado. O lugar do crime é exatamente o lugar do resultado. Ela também não é adotada. Nós vamos adotar as duas, tá bom? Então não é só uma ou só outra. Aí nesse caso do lugar do crime nós adotamos a teoria da ubiquidade, que é também chamada de mista. Quer dizer o quê? Que adota as duas, tá? Então para essa teoria o lugar do crime é tanto o lugar da conduta, da ação da omissão, quanto o lugar do resultado. Então teoria da ubiquidade. Foi por isso que ontem eu falei com vocês que seria luta, né? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Tá bom? Muita coisa, né? Qual das três teorias o Brasil adotou? Ubiquidade, né? Está lá no artigo 6º, que vai dizer o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a atividade, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria do resultado, né? Então, somando as duas aí, dá teoria da ubiquidade. Então, se no Brasil ocorreu somente a cogitação atos preparatórios, o Brasil não é considerado lugar do crime, né? Por quê? Porque nós consideramos o início do crime aí nos atos executórios, né? Então, para que o Brasil seja considerado lugar, é indispensável o início da execução. No mínimo, nós temos que ter a execução.
Com exceção de alguns crimes, né? Nós temos alguns crimes que já punem nos atos preparatórios, digamos, né? A associação criminosa, a pessoa está se arquitetando, junta 4 pessoas para cometer crimes de roubo. Só o fato de vocês estarem se preparando, aí já é punida a associação criminosa. Mas é exceção. A regra é que seja execução mesmo. Aí nós temos a extraterritorialidade. A extraterritorialidade, ela tem alguns princípios aí, né? Então vamos lá trabalhar. Artigo 7º, ele vai trabalhar a questão da extraterritorialidade incondicionada aí, né? Vai dizer o seguinte, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aí nós temos alguns aqui, ó. Cadê? Ó, lembra que a Lívia perguntou aqui a questão, um brasileiro cometeu um crime lá na embaixada, né? Dos Estados Unidos. Lembra? Foi agora. Aí eu falei para ele, ó, depende. Em regra é para se aplicar a lei da embaixada de lá. Só que nossa legislação, ela traz o seguinte, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então, vamos colocar aqui a questão do brasileiro, né, que cometeu um crime lá na embaixada. Aí diz o seguinte, ó, praticados por brasileiro. Em tese é para aplicar lá a lei da embaixada, mas também a nossa legislação permite que se aplique a lei brasileira, tá bom? Só que aqui depende de alguns requisitos. Digamos que... Sim, isso. Só que aqui, para ele ser punido, ele precisa vir ao Brasil. Tem alguns requisitos, entendeu? Que é a extraterritorialidade condicionada. Ele precisa pisar em solo brasileiro. Sim, é extradição, né? Você lembra do que foi executado, né? Foi condenado? É. A Dilma, no tempo, né? Tentou intermediar, né? De morte. Então, vamos lá. Nós temos aqui a extraterritorialidade incondicionada, que vai dizer o seguinte, ó. Primeira situação, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Aí nós vamos aplicar o princípio da defesa, tá? É chamado de princípio da defesa. Ou princípio real, né? Mas aí é conhecido como princípio da defesa. O que seria isso? Digamos que o nosso presidente atual, ele venha, né, visitar um determinado país. E lá atentem contra a vida dele, né? Ou tentem manter ele sequestrado, né, por um período. Vai se aplicar a lei brasileira? Sim. É para se aplicar. Mas e se o infrator estiver lá no outro país? Como é uma extraterritorialidade incondicionada, aplicaria-se a lei brasileira independentemente de sujeitar algumas condições, independentemente de ele vir para cá, entendeu? Então é o princípio da extraterritorialidade incondicionada. O interessante aqui, que geralmente nas provas procuro confundir, é colocar a natureza diferente, né? A natureza jurídica do crime. Então, contra a vida seria o quê? Crimes de homicídio, né? Aí, liberdade, uma extorsão. Mas, por exemplo, crime contra o patrimônio do presidente da República. Tentou roubar o presidente da República, vai se aplicar? Não, né? Ou integridade física? Não, tá bom? Então, fiquem ligados nisso, porque as bancas costumam confundir nesse sentido. Então, é vida ou liberdade. Não é contra a honra, não é contra a integridade física, é vida ou liberdade. Então, por exemplo, só contra a vida ou liberdade. Aí tem liberdade, né, no sentido de uma extorsão mediante sequestro, né? Não um furto, puxou a carteira do presidente da República, né? Não entraria. Uma trombadinha. Outro ponto. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui também é o princípio da defesa, tá? Então imagine aí uma situação em que um determinado servidor público, funcionário público, ele vai representar o Brasil num outro país, né?
e lá ele atente contra o próprio patrimônio da instituição que ele representa. Ele está representando a União, né? E aí ele venha cometer algum crime que afronte, né, o bem jurídico aí desse ente político. Ele vai responder, né, segundo as leis brasileiras. Ah, mas eu estava lá em Portugal. Tudo bem, mas você vai responder segundo as leis brasileiras, porque você estava representando, né, o Brasil. Seja o ente político município, seja o ente político União, Estado, tá bom? Então precisa da defesa novamente. Crimes contra a administração, né, por quem está a seu serviço. Da mesma forma, né? Então aqui é bem semelhante. O exemplo aí do servidor. A diferença aqui, pessoal, eu dei o exemplo aqui do servidor, né? Quando eu falei aqui administração pública por quem está a seu serviço. Seria esse exemplo. No 2 também se encaixa, né? Mas como tem a linha 6 específica, ela acaba sendo mais aplicável a esse exemplo que eu disse. Mas vamos colocar aqui um exemplo em que um terceiro, né, venha cometer algum crime, venha subtrair algum bem que é da União, né, no estrangeiro. Vamos colocar aqui que o William, o capitão William, vai representando o Brasil. E aí ele leva um notebook que é da instituição. Aí esse notebook foi subtraído, tá bom? Para um terceiro. Dá para aplicar, né? Por quê? Porque é da União, tá bom? Exemplo, o senhor vai representando o Brasil para alguma instituição. Aí nós temos a questão do genocídio, né? Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Só que aqui a diferença é que não é o princípio da defesa, mas a justiça universal. Fiquem ligados nesses princípios, porque as bancas elas gostam de trocar um pelo outro. Aí falar que o genocídio seria em razão do princípio da defesa, mas não é. É em razão do princípio da justiça universal. Também chamado de cosmopolita. Tá bom? Aí nós temos a extraterritorialidade condicionada. Tá dentro do tempo aí, William? Tá, né? São quantas horas? 11h30? Então vamos agilizar. Os crimes. Aí é territorialidade, extraterritorialidade condicionada aqui, viu? Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, vai se aplicar em situações, por exemplo, tortura, né? É impossível que se aplique a lei brasileira, porque o Brasil obrigou a reprimir. Né? Nós temos crimes contra a mulher, né? Também o Brasil se obrigou a reprimir esse tipo de conduta. Os crimes praticados por brasileiro. Então, o brasileiro cometeu um crime lá no exterior, vai ser aplicável, né, a lei brasileira, só que aí sujeito a condições, né? A pessoa teria que retornar ao Brasil, teria que pisar aqui em solo brasileiro para que a lei fosse aplicada, tá bom? Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, aí a questão do princípio da representação ou da bandeira, né? Vejo que aqui o Código Penal ele não traz o princípio da nacionalidade passiva, né? Que é quando um brasileiro ele foi vítima de um determinado crime no exterior. Só traz a nacionalidade ativa. Então observem isso também porque pode cair em prova. Aí nesses casos aqui do inciso 1º, crimes lá contra a liberdade ou vida do presidente da República, né? Administração pública, genocídio, o agente é punido, segundo a legislação brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, ocorreu o crime lá contra a vida do presidente da República. O determinado país não pune. É óbvio que hoje todo país pune a questão do homicídio. Vamos colocar um crime contra a liberdade, né? E esse determinado país ele não vem punir. Não importa. Se aplica-se a lei brasileira de todo modo, ainda que o país estrangeiro não venha aplicar, né, a lei, né, não venha puni-lo, tá bom? Porque nós adotamos aí nesse caso do inciso 1º a extraterritorialidade incondicionada. Agora, nos casos do inciso 2º, que é esse que o Brasil se comprometeu a reprimir determinado tipo de crime em tratados internacionais, tá? Aí nesse caso, nessa situação, né, do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende de algumas condições. Quais são elas, né? Primeira, entrar o agente no território nacional. Então precisa que o agente
entre no território nacional. Tá? Aqui, ó, esse é o próprio exemplo aqui, ó, do princípio da nacionalidade ativa. Eu cometo um crime lá num determinado país. Para se aplicar a lei brasileira, eu teria que entrar no território nacional, ser o fato também punível, né, no país em que foi praticado. Lá é fato atípico. O próprio exemplo do uso da droga, né? Lá na Holanda é legalizado, né, a droga. Então, digamos que eu venha utilizar, né, uma determinada substância entorpecente lá na Holanda. Vai se aplicar a lei brasileira porque pelo princípio da nacionalidade ativa? Não, né? Lá é fato atípico, aqui é crime, mas lá não. Então não tem sentido aplicar, tá bom? Ainda que eu retorne para o Brasil. Esses requisitos aqui são cumulativos, tá bom? São cumulativos. Preciso preencher todos eles para que seja aplicada a lei brasileira. Então, ó, entrar ou agir no território nacional, ser o fato também punível, né, no país em que for praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, por exemplo, ele foi perdoado lá no estrangeiro, vai aplicar a lei brasileira? Não tem sentido, tá bom? Então não é só você retornar ao Brasil, tem que sujeitar essas outras condições. Retornou ao Brasil, lá é fato típico? Não, então já não aplica. Lá é fato típico, mas foi perdoado. Não aplica também, tá bom? Então são esses requisitos. Extraterritorialidade condicionada. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então aqui é uma situação mais específica, né, que é a extraterritorialidade hipercondicionada, tá bom? Traz mais dois requisitos, que aí é quando não foi pedida ou foi negada a extradição ou houve requisição do Ministro da Justiça. Aí o artigo 8º, ele vai trazer a situação em que a pena cumprida no estrangeiro, situações gerais, né, para evitar o chamado bis in idem. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas, né? Então aí seria a situação em que, tudo bem, ele cometeu um crime lá no estrangeiro, lá a pena é inferior, digamos, vamos colocar que lá a pena seja inferior. Lá prevê uma pena de 5 a 8, e aqui prevê de 10 a 15. Aí vamos colocar uma situação calma aí, estrangeiro, né? Calma aí que eu vou tentar traduzir aqui. Vamos lá, repetir o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Tá? Então vamos colocar aqui, aí só fazendo leitura aqui do finalzinho. A exceção ao princípio da vedação ao bis in idem está exatamente na extraterritorialidade incondicionada. Então quer dizer o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação de extraterritorialidade condicionada. Vamos colocar um roubo, foi praticado num outro país, certo? Um roubo praticado num outro país. Tranquilo, Livro? Então eu cometi um roubo num outro país. Pode se aplicar a lei brasileira? Sim, né? A regra é essa, o princípio da nacionalidade ativa. Digamos que lá no estrangeiro a pena seja de 10 a 15 anos por esse roubo, certo? O país estrangeiro decidiu me punir, tranquilo? Tá aí entendido? Só que o roubo aqui no Brasil é de 5 a 8 anos, certo? Aí ele cumpriu 10 anos lá no estrangeiro, 10 anos. Ele vai precisar cumprir alguma coisa aqui no Brasil? Não, né? Então, cumpriu lá tudo. Então, não precisa. Da mesma forma, não precisa... Vamos colocar aqui que a pena seja inferior. Vamos colocar aqui a pena. Não precisa. Então, já explicando aqui.
Digamos que lá a pena seja de 2 a 5 anos. Vai precisar cumprir o restante aqui no Brasil? Também não, tá bom? Porque ele já cumpriu o suficiente lá no estrangeiro. A exceção seria no caso da extraterritorialidade incondicionada, que aí é quando a pessoa comete um crime contra o presidente da República, no nosso exemplo, né? E aqui o Brasil ele prevê uma pena de 5 a 8 e o estrangeiro prevê uma pena de 2 a 3 anos. Aí, na extraterritorialidade incondicionada, ele vai precisar cumprir pelo menos o restante. Entendeu? Basicamente isso. Por quê? Porque a extraterritorialidade incondicionada seria uma exceção, né? A vedação bis in idem. Ah, mas eu cumpri lá uma parte. Não, mas aí você vai precisar cumprir o que resta aqui no Brasil. Aí vamos para a questão 2018. Francisco Brasileiro é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Então veja, ó, ele está representando o Banco do Brasil, né? Que é uma sociedade de economia mista. E ele trabalha numa agência lá em Lisboa. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, vamos lá, ele deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, vamos lá, letra A, ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Não. Hã? O que ocorre? Ó? Vamos para todas as questões. Ó. A letra A está errada por quê? Porque aqui nós estamos falando de extraterritorialidade incondicionada. Foi esse trechinho que eu expliquei aqui no final. A exceção ao princípio da vedação bis in idem está justamente na extraterritorialidade incondicionada, que aí vai se aplicar à lei brasileira, por mais que ele tenha cumprido uma pena lá no exterior, certo? Por exemplo, digamos que a pena no exterior... Como é que é? Qual é a sua dúvida? Sim, o que ocorre? Qual a diferença? Eu não sei se vocês chegaram a entender. A extraterritorialidade incondicionada aplica-se à lei brasileira, independentemente de condições. Ou seja, independentemente de ele vir ao Brasil, independentemente de lá ser fato típico ou atípico, certo? E a extraterritorialidade condicionada seria sujeitando algumas condições, tranquilo? Sujeitando algumas condições. Vir ao Brasil, o fato de ser típico aqui lá e aqui. E aí o artigo 8º que eu li aqui diz o seguinte, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, né, quando diversas ou nela é computado quando idêntico. Aí a exceção ao princípio da vedação ao bis in idem, isso daqui é para evitar o bis in idem, esse artigo 8º, tá bom? Então, por exemplo, a regra é o seguinte, se eu cumprir 5 anos lá e aqui prevê 3 anos, um crime de roubo, eu teria que, eu precisaria cumprir tudo? Não, né? Não precisaria cumprir, porque a lei lá já prevê uma pena maior do que aqui no Brasil. Então aqui eu não preciso cumprir essa pena, entendeu? Pelo crime de roubo. Lá é uma situação de extraterritorialidade incondicionada, porque ele representou o Brasil, entendeu? Então aqui, ó, do Banco do Brasil. Então ele está no exterior representando o Banco. Hã? Isso. Em função, né, representando a administração pública, ou representando a União, né? Ou foi um crime contra o presidente da República e vai. Aí, continuando as questões, ó, ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. Independe, é extraterritorialidade incondicionada. Entenderam? Por quê? Porque ele está cometendo um crime contra
o Banco do Brasil, né? No caso, uma sociedade de economia mista. Aí a C, ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente diferente a condenação sofrida em Portugal. Aí a D, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. Entenderam? Ou não? Diminui. Se lá for 3 e aqui for 2, aí pela extraterritorialidade incondicionada ele não precisaria, né? Calma aí, repete de novo. 3 anos. São 2. Aqui seria 2, né? Não precisaria, porque já cumpriu o suficiente, né? Vamos para outra aqui. 2016. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira. Aí já citou, né, a questão que estava a serviço do governo. Então veja aí que em tese já está insinuando que vai se aplicar a lei brasileira, né? E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vindo ao causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a alternativa correta. A letra A. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da territorialidade. Por quê? Porque é uma aeronave pública brasileira. Estava a serviço do governo, né? Só que aí a diferença vai mudar no princípio, né? Porque aí nesse caso aqui se aplica o princípio Isso, territorialidade. Aí o da subsidiariedade lá, né? Calma aí que deu branco. Aqui, ó. Da representação. Esse aqui, ó. Aí a B, Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade e princípio da justiça universal. Aí tá vendo como muda os princípios, né? Cadê? Aqui, ó, justiça universal não tem a ver com justiça universal. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade desde que ingresse em território nacional e não venha a ser julgado no estrangeiro. Aí não, né? Isso. É o da Justiça Universal. Sim, é justamente isso. As alternativas, elas vão eliminar duas e vão deixar você em dúvida nas duas, né? Aí a B, não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. É errado, né? Quando precisa da bandeira. A última aqui, dá tempo, David? Já passou? Dá? Só a última aí. No ano de 2005, Pierre, jovem francês, residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil, que na ocasião visitava o referido país. Ei, David. No ano de 2005, Pierre, jovem francês, residente na Bulgária, ou seja, ele é francês e residente na Bulgária, ele atentou contra a vida do presidente do Brasil.
que na ocasião visitavam o referido país. Devidamente processado, segundo as leis locais, Pierre foi absolvido, né? Foi absolvido. Considerando Isso, muito bem. A. Não é aplicável a lei penal brasileira, pois como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeito uma das exigências. B. É aplicável a lei brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa restritiva da punibilidade no estrangeiro. Errado. C. É aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido o agente absolvido no estrangeiro. C. Isso. E a D é: não é aplicável a lei penal brasileira, pois como o agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em território também estrangeiro, as exigências relativas à extraterritorialidade condicionada não foram satisfeitas. Errado, né? É isso. Tchau, pessoal.